Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos mostrar uma maneira diferente de criarmos uma animação sem o uso de keyframes, através de sequências, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, então eu criei uma composição chamada sequência, tá? As mesmas configurações que mostramos nos vídeos anteriores e baixei num site chamado Pixabay algumas imagens, tá? E aqui no After eu coloquei 5 imagens, a qual vou jogar aqui na minha timeline. Vou dar uma diminuída na escala, então aproveitando que elas estão selecionadas, vou clicar com a letra S para abrir a propriedade de escala e vou diminuir aqui, ó. Só para visualizar aqui, 36 ficou até legal, tá bom. E vou apertar S para voltar aos parâmetros normais, ok? Então temos essas 5 imagens aqui. Bem, como vimos naquele vídeo sobre hierarquia, caso você não se lembre, clica aqui no card aqui em cima. E nela falamos que o que estiver acima afetará as camadas de baixo. E como todas elas são de um tamanho específico, se eu clicar no visor, você repara todas as camadas aí, certo? Então, muito bem. Então, existem algumas maneiras que podemos definir uma sequência, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber o seguinte. Então, toda vez que eu jogar alguma camada para minha composição, que ela tem um tempo específico, por exemplo, essa composição que eu criei aqui, ó, ela tem 20 segundos, tá? Então, todas as camadas que eu criar aqui dentro ou que eu jogar aqui para minha timeline, aqui para dentro desta composição, ela vai ficar com um tempo de 20 segundos, né? Então, eu posso reduzir o tamanho dessas minhas camadas aqui. De que maneira? Ou eu posso vir com a seta bem na beiradinha aqui de cada camada, você verá que ela muda o cursor aqui para 2 setinhas, que eu posso clicar e arrastar. Eu posso selecionar dessa maneira, assim, encurtando o tempo da minha camada, ou no início, ou aqui no final, tá? Eu posso fazer isso também, ok? Então, existem essas duas maneiras. Outra possibilidade que eu posso fazer aqui, ó, que muitas animações eu vejo também que o pessoal, eles começam sempre de baixo para cima, né? Eles fazem sempre numa diagonal, assim, ó, dessa maneira, assim, ó, a sequência. Então, podemos fazer isso, ó, clicar e arrastar, né, as camadas, né? E aí ela cria essa sequência, a qual quando damos um play, ela passa as imagens dessa maneira, certo? E uma outra forma que podemos diminuir o tempo das nossas camadas é por deixar a nossa agulha num tempo específico, tá? Então vou deixar aqui mais ou menos em 1 segundo, tá? Conforme vemos aqui no nosso contador, ok? E podemos selecionar as camadas que desejamos fazer um recorte para criar uma sequência, tá? Então eu vou selecionar todas as minhas camadas que eu quero. Então podemos usar a tecla de abrir ou fechar colchete, né? Que é essa aí que você vê na sua tela. Então, com minhas camadas selecionadas, eu posso usar os atalhos. Segurando a tecla Alt, eu posso abrir ou fechar colchetes, tá? Então, segurando a tecla Alt, o que vai acontecer? Se eu apertar abrir o colchete, segurando a tecla Alt, o que estiver atrás desta agulha, então toda essa parte aqui, ó, será removida, tá? Então ela vai fazer um recorte. E se eu fechar o colchete segurando a tecla Alt, o que estiver depois da minha agulha será removida. No caso aqui, serão esses conteúdos aqui, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Então eu abrindo o colchete, acontece isso. E se eu fechar o colchete, ele recorta dessa maneira. E aí fica fácil, já que eu diminuí o tempo de cada camada em 1 segundo, aí fica fácil eu poder selecionar
não todas elas, né? Eu clico na segunda aqui, arrasto, né? Se eu quiser deixar ela certinha aqui no finalzinho, só eu segurar a tecla Shift, aí eu ativo as opções de Snapping, e aí quando eu tô perto ou da minha agulha ou do final de alguma camada, ela vai e gruda, tá? Então selecionando, segurando Shift e ó, arrastando, eu posso fazer dessa maneira. Opa, cliquei 2 vezes aqui, assim. Selecionei 2 camadas, aqui ó, selecionando ela, segurando Shift, aí eu posso criar dessa forma, ou ao contrário, caso eu queira. Mas, Cleiton, assim, dessa forma é muito trabalhosa. Existe alguma outra maneira de criarmos uma sequência sem a necessidade de ficar movendo dessa forma? Existe sim. Podemos selecionar as nossas camadas, tá? Então, selecionando todas as minhas camadas, eu clicando com o botão direito, eu venho na opção Keyframe Assistant, ou assistente aos quadros chaves, e terá uma opção ativada aqui que será sequências de camadas. Então eu posso clicar nela. Abrirá esse pop-up, essa janelinha aqui, a qual ele nos mostra alguns parâmetros que podemos, a qual, se você ativa, você pode estipular um tempo específico a qual você quer que essas camadas ela crie a sequência. Mas para entender melhor, vamos deixar isso um pouquinho mais à frente, tá? Não vou falar nisso agora para não ficar tão longo. Mas do jeito que está sem estar ativado, eu dando um OK, você vê que ela cria essa sequência aqui das imagens, tá? Mas, Cleiton, eu queria que a sequência ficasse da maneira que você mostrou. Existe essa possibilidade? Eu não queria dessa forma aí, de cima para baixo. Eu queria assim, de baixo para cima. Existe sim. Uma dica. Se eu quiser fazer essa sequência que eu mostrei inicialmente, ali que eu fiz manualmente, eu posso clicar na minha camada, na primeira que eu quero. Seguro a tecla Shift, clico na última camada que eu quero, aí ela vai selecionar todas as camadas, tá? E aí sim, com o botão direito, vou em Keyframe Assistant, Sequence Layer, dou um OK, aí ele vem nessa sequência. Se eu quiser o oposto, simplesmente eu posso selecionar todas elas, tá? E fazer a mesma coisa que fizemos, e aí ela fica dessa outra forma, ok? Então, existem essas duas possibilidades que podemos criar as animações. Agora, por que podemos dizer que existem essas duas maneiras? Porque quando fazemos isso aqui, ó, de usar essa sequência de camada, a partir do momento que a minha agulha estiver passando sobre as minhas camadas, a cada 1 segundo, ela muda a imagem. Claro que isso é uma maneira de criar uma animação. Claro que não é uma das melhores, né? Veremos outras possibilidades de criarmos uma animação. Mas para aquelas coisinhas mais simplificadas, existe essa forma aí também que pode ser feita, ok? E no próximo vídeo vamos usar os parâmetros que aprendemos sobre animação, tá? Então se você não nos segue, segue lá. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!